diretamente do QG dos Gracholas. Estamos com o nosso 9º episódio do Manutenção na Escuta Podcast. Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction. Bom, pessoal, durante a transmissão vai aparecendo os QR Codes aí da Traction, né? Eu peço para vocês conhecerem a solução, só basta apontar o celular aí, né? E hoje estamos com um convidado muito especial aí, ele que já trabalhou com a gente, inclusive foi líder, Rodrigo Barancelli com 2L. Rimou até. Seja bem-vindo aí, Rodrigo. Então, muito boa noite a todos. Agradeço muito pelo convite, satisfação estar fazendo parte aí do quadro do nosso amigo, que nós sempre incentivamos muito, né, Ariel? TikToker, né? Otário TikToker. Desde o início aí, a gente sempre trocava uma ideia e comentava. Dando ideia. Bacana a gente ver, assim, o pessoal crescendo. Agora tá com a tua empresa também, né? Aí vamos caminhando, né? Graças a Deus aí. Bom, Rodrigo, a gente gosta de começar aqui o bate-papo, né? Sempre falando um pouco da parte acadêmica, né? Da parte dos cursos, até porque muita gente pede como que começou na manutenção, né? Daí vai assistindo os episódios e vai vendo o caminho que cada um trilhou, né? Sim. E como eu sempre falo, a gente trabalhou 5 anos ali e nunca conversou sobre formação, essas coisas, né? O Fernando já dedurou, já, porque vocês estudaram junto ali na UTF, né? Mas antes disso, você fez algum curso? Então, não, a minha formação é da mesma forma aí que o Fernando, que você, né? Todo mundo, os dinossauros da UTFPR, né? Os patrimônios. Os patrimônios da UTFPR. A minha graduação também é Tecnologia em Manutenção Industrial, né? Então, iniciei aí no ano de 2018. Conheço a maioria do pessoal, né? Em função da faculdade e posterior por estar trabalhando no mesma empresa, né? Mas antes da UTF, você já trabalhava na manutenção ou não? Não, eu iniciei depois que eu comecei a minha graduação, eu consegui a minha primeira oportunidade na área, né? Inicialmente foi como auxiliar de manutenção em ar-condicionado, né? Eu trabalhava numa refrigeração e posterior fui para a indústria, né? Que eu acho que era o foco maior sempre foi a indústria, então até que eu consegui uma oportunidade e iniciei os meus trabalhos dentro. Mas começou como terceiro, então? Não, eu trabalhava na parte comercial, no caso de uma refrigeração, né? Eu era auxiliar mecânico de refrigeração. O menor aprendiz, basicamente. O menor aprendiz. Nós mexia com geladeira, quebrava as máquinas, lavava roupa, fazia um tendel, né? Iniciamos nessa área. E aí, quando você começou o curso técnico, como que você entrou para a indústria, assim, que surgiu? Foi na faculdade, já que abriu essa vaga? Como que foi essa história? Eu acho que, assim, quem começa na manutenção, começa bem antes, né? No meu caso, começou em casa, desmontando tudo, era um pouco... Colono, velho? Colono, né? A gente que veio do interior, assim, mexia meio com tudo em casa, então já tinha uma afinidade com a área, né? E por se tratar um curso próximo no caso da onde eu morava, né? Inicialmente eu vinha toda noite até Pato Branco, era da cidade vizinha de Francisco Beltrão. Posterior eu acabei vindo para cá, fui criando raízes na cidade e não saí mais, né? Não voltei mais. Eu não vou fazer a pergunta polêmica aí, porque vai gerar muita confusão, né, essa pergunta, né? Sobre Pato Branco e Beltrão aí, né? Mas deixa quieto. Deixa quieto. Eu procuro desviar, né? Porque eu tô no intermédio, eu tô no fogo cruzado, então... Melhor, né? Melhor. Tá. Então daí, você começou essa parte de ar-condicionado e caiu na indústria como mecânico já? Como que foi? Então assim, já tinha os guri, né, que trabalhavam dentro do frigorífico, né? Então foi em função também ali do Rafael, naquele período ali, que eu encaminhei meu primeiro currículo pro frigorífico. Mas antes disso eu já estava, depois da refrigeração eu passei por uma empresa aqui no setor de eletrônico, né, de montagem de placa. Foi onde eu iniciei como auxiliar. E no frigorífico já foi onde eu comecei já como técnico eletromecânico. Já como técnico eletromecânico? Eu na época acho que fui um dos primeiros a entrar como técnico eletromecânico. Então, pioneiro. Então assim, tive bastante rejeição no começo, né, por conta disso. Mas foi na época de bastante mudança na empresa, né. Tinha mudado a gestão da manutenção. Então, eles vinham com essas ideias novas de
de estar já trabalhando, já pegando como técnico em eletromecânica, né? Já criando com aquela ideia de processo, né, no caso. Isso. Isso foi em que ano? Isso foi em 2011, quando eu iniciei no frigorífico, né? Não, mas faz tempo, teve um tempinho então. Cara, faz tempo. Depois disso, eu trabalhei acho que uns 3 ou 4 anos, acabei saindo, tive uma oportunidade fora, acabei indo para uma empresa que não tinha uma certa estabilidade e com o tempo eu acabei retornando pro frigorífico. Não fiquei longe do abate, cara, muito tempo, não. Cara, uma coisa que quem trabalha em frigorífico fala é que quem trabalha em frigorífico rodeia e volta. Porque o povo você conhece demais e frigorífico, queira ou não queira, tem muito no Brasil, né? Em todo lugar aqui da região do Paraná também tem bastante. Então, se dá qualquer outro problema, né? O frigorífico tá ali, né? Sempre precisa. Sim, e o frigorífico, assim, é uma baita de uma escola, né? Para quem tá começando, em função do dinamismo mesmo do que você faz lá dentro, e tem muita ocorrência, né? Então, eu trabalhei aí acho que 1 ano e meio em outra empresa, mas em 6 meses dentro do frigorífico eu já tinha vivido inúmeras situações que até então, para mim, era novidade, né? Até eu dou muita risada com a piazada, né? Que onde eu trabalhava antes, tipo, tinha um chamado assim, chamado na produção, daí falava assim, não, vamos fazer um café aqui, depois a gente atende a máquina, né? Aí, beleza, eu entrei no frigorífico, pra mim era o mesmo cenário, a mesma situação, né? Cara, o primeiro chamado que eu escutei no rádio, o pessoal chamou assim, eu não entendi direito o que o cara falou, e foi aquele tropé, assim, né? Aquela movimentação, máquina de solda, e saiu todo mundo correndo, aquele tropé de mecânico. Eu falei, cara, caiu alguma coisa lá dentro, tem alguém prensado na máquina, não pode, isso não pode ser um chamado normal, né? Ali eu vi que frigorífico era barra pesada mesmo, né? Mas assim, que nem eu falo, né? São essas situações que agregam muito ao longo do tempo, né? É uma baita de uma escola. Para quem quer aprender, sempre comento muito com os guri, né? Quem trabalhava com nós lá. Aproveite muito esse tempo, porque o frigorífico, ele te agrega muito, ele te traz inúmeras situações de mecânica, de elétrica. Vários nichos da manutenção juntos, né, num lugar só. Exatamente. Mas lá correria também. O meu caso foi parecido com o seu, né? Eu mudei de um processo totalmente diferente, né? Eu trabalhava no sabão em pó. E aí tem várias linhas, né? Se para uma linha, você consegue recuperar com a outra. Dá para substituir máquina, dependendo do problema que desse, né? Cair no frigorífico. Eu lembro, igual acho que a primeira quebra que você lembra, eu lembro da minha primeira enrosco da Noria. Que lá onde eles penduram tinha aquele guia detrás de apoio lá, né? Sim. Não sei o que aconteceu, que a Noria enroscou naquele guia e veio trazendo, né? Sim. Aí cheguei lá, na hora que eu bati aquela cena de horror, tudo torto lá. Até gaguejei pra falar no rádio, olha, traga uma lixadeira, máquina de solda, um padre. Nem sabia exatamente o que precisava, mas traga. Traga, na dúvida, traga. E extensão. E, cara, ali a gente vê o que é griteiro de confusão mesmo. Sim. Porque ele desce até Jesus lá, porque que parou o abate. E como enroscou, né, ficou tensionado. Aí, na hora que foi cortar com a lixadeira ali, na hora que faltava um pouquinho, já afasta todo mundo aí, afasta e foi na proteção lá, na hora que cortou, o estralo velho. Cara, que confusão. E no frigorífico você ficou quanto tempo ali? Aí eu fiquei aproximadamente 3 anos e meio, né? Saí, fiquei 2 anos fora e depois eu retornei. Aí quando eu retornei, eu trabalhei mais quase 6 anos deu ao todo, depois que eu retornei em 2016, né? Mas assim, retornei porque, de certa forma, a mesma água que te mata a sede, às vezes é aquela que te afoga, né? E assim, eu tinha saudade daquilo, né, cara? Daquele ambiente. No tempo que eu saí, que eu fui para outras empresas, eu tinha saudade daquela correria, cara. Quando eu cheguei numa outra empresa, eu falei... Tá, e daí agora não tem chamada, a gente vai fazer preventiva. Ele tirou uma cuia, uma erva lá e começou a cevar um chimarrão. Falou, não, que nós fica meio de plantão. Falei, meu então, Deus né? do céu. 2 dias de plantão, né? É bom. Agora, quando o tempo começa a passar, cara, ali, né? Então, eu tinha esse anseio de estar voltando
Uma das outras, uma outra vantagem de um frigorífico é que ele é um ramo muito estável, você tem uma certa estabilidade, né? Como mexe com um bem básico, com alimentação, num cenário de crise, o frigorífico é onde ele mais se sobressai, né? Porque o frango é sempre o que vende mais num período de crise. Então isso ajuda bastante. Você tem a certeza do teu amanhã, né? Tá garantido, né? Só se escaralhar muito, né? Pra daí dar ruim. Exatamente. Pra cair a casa. Nessa parte, realmente, né? A gente presenciou até no Covid ali, né? No frigorífico, não parou, né? Equipamento, proteção, fez tudo que precisava. Inclusive na correria, né? Colocaram aquelas divisórias e confusão, meu Deus do céu. Lá foi... E principalmente a transparência que a gente tinha ali, né? Então, sempre num cenário de crise, num cenário onde a empresa não estava muito boa das pernas, a gente tinha essas informações. Então, isso auxilia bastante. Eu trabalhei em outras empresas onde, se a gente queria ver se a empresa estava indo bem ou não, nós ia no depósito ver se estava vendendo, como é que estava, se estava cheio ou não. Então, isso é crítico, cara, porque é importante em todas as áreas, todo mundo está sabendo a situação atual da empresa, né? O que a gente tinha muito ali pelo modelo de gestão até mesmo que se trabalhava ali, né? Isso é interessante até citar, né, como que era dessa forma, pro pessoal que assiste talvez consiga replicar. Era um modelo que funcionava muito bem, né? Como que funcionava? Toda sexta-feira da semana tinha a reunião geral, né? Ali descia todos os supervisores, os líderes, a manutenção do primeiro e do segundo, né? O terceiro eu acabava tendo que repassar depois, né? Isso. Até o Rodrigo me corrija, né? Se eu falar alguma coisa errada. Uhum. E ali, primeiro um cara falava da segurança, né? Era o pilar principal, falava da segurança em geral. O outro via passando os serviços, né? Quem vai fazer o serviço do final de semana. E geralmente o coordenador vinha com um apanhado geral da situação da empresa, comércio, né? Tudo a questão de venda, era bem transparente, como você disse mesmo, né, cara? Era muito transparente mesmo. E, cara, funcionava muito bem, cara. Eu acho que era muito bom. Eu acho que a manutenção ela é um pilar muito importante, né? Então, quando você repassa esse tipo de informação até para os que estão lá embaixo, né? Para essas áreas de apoio, existe uma atenção maior, existe uma valorização por parte do funcionário. E isso é muito importante. Eu sei informações que a produção não sabe. A pessoa se sente importante, né? Mesmo porque ela é, né? Então, o que custa essas informações chegar a todos os níveis, né? De hierarquia dentro de uma empresa. Essa é uma parte muito bacana que a gente tinha da nossa gestão, né, por parte do frigorífico. É que a gente procura passar sempre para frente, né? Claro. Ser transparente eu acho que é o básico ali para funcionar bem, né? O que eu sempre digo é o que começa errado tende a terminar errado, né? Exatamente. Então, quanto mais correto começar ali o processo, melhor tende a ficar no final, né? Sim. Ali. E falando em carreira ali, que você falou, você começou como eletromecânico no frigorífico, né? Sim. Aí você se manteve... Eu me mantive como técnico eletromecânico uns 2 a 3 anos, né? Aí na época a gente tinha o líder, mas não era informal, né? Então, assim, depois que você conhece o processo, se você é uma pessoa bem engajada, se você tem o interesse de realmente ver o negócio funcionando, é inevitável você acabar indo para uma área de liderança ou de gestão, né? Pelo fato não medir esforços para fazer o processo rodar. O frigorífico não tem segredo nenhum, né? Eu digo assim que tinha aquela frase, né, que o nosso gestor falava, nem que precisar tirar o elástico da cueca para fazer rodar, mas não deixe isso aqui parar, não se coloque em situação de risco e não deixe isso aqui parar. E o segredo é esse, cara. As pessoas que tinham aquela vontade de realmente fazer rodar, fazia rodar. Faz rodar, cara, faz, né? Infelizmente não é por, como é que você fala? Pelos métodos não ortodoxos, né? Mas roda, o principal objetivo é sempre fazer rodar, senão nunca tapear a parte de segurança de uma máquina, mas fazer rodar.
Então, isso eu vi lá na frente. Eu falei, não, aqui o negócio funciona assim, né? Uma das coisas que eu batia mais assim com os guris, né? Falava muito, o foco de vocês é o processo. Se liga no processo. Quando vocês acharem um problema de comando, lembra que a finalidade é fazer a máquina rodar. Sem desvio na linha de emergência, mas se você puder pegar o 24 da botoeira do lado e colocar nela, cara, passa pela emergência e faz rodar. Depois você vê onde é que tá o cabo rompido. Mas o objetivo principal é fazer a máquina rodar. Aí que o coordenador de produção, o supervisor, quando ele parar de gritar no teu ouvido, você vai conseguir... Raciocina, toma um café, reflete sobre o que pode ser. Exatamente, né? Você vai lá, o problema tava facinho de resolver, mas a pressão do processo, ela não te ajuda em nada, né? Na hora de você resolver um problema de comando, um problema... a mecânica, ela é mais previsível, né? Se chega lá, não, aqui tem que trocar essa engrenagem, vamos tirar, procura tal coisa. Agora, um problema de comando, muitas vezes, ele exige um pouco mais dessa lógica, imaginação, né? O que tá acontecendo ali, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa que chegar e falar, não, puxa aqui, faz isso aqui... Os piá estavam me apelidando de jumper já, né? Mas, assim, o jumper do bem, não o jumper do mal, né? Aquele jumper que faz rodar e que não elimina a parte de emergência. Esse é show, né? Tem até uma figurinha que a gente fez ali que passar o 24, o jump pela emergência não é IDR-12. Não é IDR-12. Mas funcionou, né? Mas Se apertar, para. Se apertar, parou. Não tem muita redundância, né? Não tem duplo canal, mas, né? Mas é muito difícil falhar um contato na emergência. Confia, também. né? Confia na emergência. É tudo Schneider. Essa parte. Mas é que frigorífico, a gente fala, mas é que é diferente de outros processos. Se a máquina não roda, não tem pra onde pôr o produto, né? O produto vai parando as linhas, né? Ou então acumula tudo. Então a perda é muito mais rápida, né? No caso, sem falar, tipo, prazo de validade é mais curto. Tem todas as normativas ali que faz essa pressão, né, em cima da manutenção, não só manutenção, né, vários outros setores aí. Dessa linha. Agora que você falou em apelido, a gente tava aqui com o Fernando, né? O Bueno, e aí veio o questionamento do por que cabrito? Cara, essa história ela é antiga já, né? Mas começou com 2, 3 piadas, amigo, eu contei. Falei que eu gostava muito do bichinho e tal, e daí ficou, né, cara? Ficou. E olha que eu nem brabei, meu, eu nem fiquei bravo, né? E pegou igual. Só pega. Eu até achei que era alguma coisa com bicho, porque quando eu entrei lá no frigorífico, eu entrei com o operador, né? Sim. E aí, a gente chegou lá na época que cada operador tinha o leitão, tinha tinha o Garça, tinha todos os operadores. Depois tinha o bode. Tinha o bode, todos os operadores tinham um apelido de animal, né? Aí cheguei lá, olharam pra minha cara e falaram, você vai ser o ratão. Aí ficou como ratão enquanto eu tava na operação, né? Sim. Aí depois passei pra mecânica e acabou se perdendo, né? Isso é coisa da faculdade, né, cara? Isso aí começou lá na faculdade, aquela folia eu vinha de ônibus de Beltrão, né, toda noite, então... Também, cada um tinha um apelido, era um zoológico aquele ônibus, né? Era dessa forma. Mas veio da faculdade, então, desde o apelido? A faculdade, desde lá de 2008. Meu Deus do céu, já. Então, é aquele apelido que ninguém explica, né? Só tem. Que você estava falando ali, né? Da parte do processo em si. A gente sofria mais ainda à noite, né? Eu trabalhei muitos anos no terceiro turno, então o terceiro turno ele é dose, né? Essa parte de não ter a peça, né? À noite, de madrugada, você muitas vezes não tem o recurso, né? Então... não tem almoxarifado, não tem... o almoxarifado ainda é lá, né? Mas você não tem suporte, né? No caso, né? Exatamente. E daí, como não tem muito o que fazer com o produto, teve algumas situações bem, assim... Não tem nenhum relato oficial, nem foto, nem nada, mas tem várias histórias, cara, de remanejo técnico, assim, dos guri da noite que... Autoeficiente. Nossa, que merecia um troféu mesmo, cara. Tinha que ter um quadro na oficina ali, uma parede só com the best momentos
De ajustes. De ajustes, Os caras mereciam um troféu. Você ficou bastante tempo no terceiro? Foram uns 4 anos, né? À noite. Então, porque daí que você falou, acho que você era do terceiro, então, quando eu entrei lá, daí depois você mudou. Sim, Então, acho que teve um período que eu fui de dia, que daí eu conheci você, mas na operação eu não me recordo de ti, porque eu trabalhava à noite. Né? E aí você veio pra amanhã já como líder ou... Depois eu mudei, eu fui pra liderança do segundo turno, né? Fiquei um período no segundo e depois eu fui pro primeiro. Então você rodou os 3 turnos já. Sim, E aí, a treta? Qual que é o melhor? Vamos lá. Cara, eu acho que muda muito, que nem eu falei, o turno, eu lembro que se postou um vídeo lá, colocou a voz do Optimus Prime lá, falando, estamos aqui. Sim, do terceiro turno. O terceiro turno é aquilo lá, cara, é exatamente aquilo lá, porque, tipo assim, é um turno bem isolado, por mais que exista, a gestão tenta linkar uma coisa com a outra, mas o terceiro turno é diferente, cara, você tá lá sem recurso, você não tem a gestão, tá todo mundo em casa, né? A gente entende que a noite é feita para dormir, mas nós tava lá, cara, fazendo um negócio funcionar, o processo. Na adrenalina. E ali que surgia. Eu lembro de uma situação. Que arrebentou a correia da máquina de moela, uma correia A22. E o coordenador veio lá e falou, cara, tem 60 mil moelas. E aí, você vai deixar jogar tudo fora? O cara já joga automaticamente. Se você vai deixar jogar fora todas essas moelas... Um drama, né? O drama é esse, entendeu? E os caras falavam, não tem o que fazer. Eu falei, não, tem. Sempre tem, né, cara? Pega uma corda e dá um nó se precisar, né? Tem tanta coisa que dá pra fazer. Dá até pra regular, né? Daí... Falei, ou vocês querem pegar uma faca e lá abrir as moelas à mão, né? Que é a correia que toca o disco que abre a moela, né? Então tinha 60 mil moelas para processar aquela noite e não tinha a dita correia. E ainda se na época tivesse aquelas correias modular que você emendava, né? Mas não tinha aquelas tecnologias na época. Raiz, né? Foi tentado vedação de PVC, foi tentado O-ring. Por final, eu falei assim pros guris, não lembro se fui eu, quem que veio com a ideia, falou assim, pega um tracionador da embaladora, pega lá. Pegaram um tracionador velho até, eu falei, refila em 3, corta em 3, dá 3 correias A22. A medida ainda, né? Cara, certinho, cara, cortamos com a lixadeira, né, e fomos lá e montamos na máquina, e rodou uma correia daquela lá a noite inteira. No outro dia eles não queriam comprar a correia. Falaram, não, tá rodando, espiada à noite já. Cara, agora, você vê, né, cara? Não tinha no almoxarifado uma correia A22, né? Uma A22. E não foi a primeira vez que aconteceu. Eu lembro, eu tava no PCM e aconteceu uma vez que nós tivemos que fazer... Eu vim buscar. Tive que vir buscar aqui, compra urgente e blá blá blá, pra pegar a correia. Mas enquanto tava parada a correia, foi utilizado ainda. Sim. Eu acho que você falou quem foi, acho que foi o Edenilson, que ele me contou esse caso também. Mas às vezes foi outro momento também que precisou, né? Depois que... Igual, isso aí nem é gambiarra, né? Já viram quase uma melhoria do processo, né? Exatamente. Tinha que deixar rodar lá pra ver quanto tempo que ia durar comparado à correia. A falta de peça, eu acredito que assim, que esses problemas de almoxarifado ou de compra de peça, ele exista de forma geral em outras empresas também, pelas experiências que eu tive, né? Só que dentro do ramo alimentício é mais complicado, né? Porque você não tem como guardar o produto, então... isso é muito desgastante. Pro técnico, você vê que é um problema simples, né? Então, para a equipe, de modo geral, você às vezes tem que inventar uma solução. Mas, claro, como eu falei, é esse tipo de solução que acaba destacando as pessoas, né? Que elas não têm um limite assim. Não, cara, o limite não tem. O limite é não ter limite, né? O processo vai rodar, né? Vamos dar um jeito. Calma, esse ponto, tipo, é o que quem fala é só o frigorífico, que quem tá ali que sabe essas malemolências aí, né, que tem que se virar, fazer mais com menos ou mais com nada. Tem que, igual falou, tem que rodar, cara. Sim. Dependendo do problema que for, só é a questão de quanto tempo vai demorar, né? Sim. Pra voltar. Mas, no geral, acho que, cara, não lembro você qual foi a maior parada que deu ali de abate.
A parada de abate, eu acho que mais é que envolvia transferidor mesmo, né? Transferidor. Transferidor era bastante, né? Transferidor é quem aí não é de frigorífico, tem duas linhas, né? Que divide o frigorífico. A linha suja, né? No caso, que é até a escaldagem. E aí depois na evisceração já vem a parte limpa, né? Isso. No caso. Então o transferidor, o que ele fazia? Ele pegava a velocidade da linha do sujo, a velocidade da linha da limpa, e ele que fazia, transferia literalmente, né? Os frangos. E o sincronismo era a batalha ali, né? Que aí para fazer essa sincronização era 2 encoder com redutor ainda, né? Isso, ainda tem uma redução. Então, além da velocidade, que ela tem que ser estável e compatível de uma nória com a outra, você tem o passo dela, né? Que regula esses encoder. Então, você tem dois equipamentos robustos, dois equipamentos muito... enormes, gigantes, né? Muito passivo de tranco e tudo mais, e 2 inversor com encoder, com equipamento de precisão para regular tudo isso, né? 18 mil parâmetros. Agora que você falou, eu lembrei de um, que foi meio que a semana inteira, tipo, um plantado na frente ali, que quando começava a sair do sincronismo, tinha que parar e ajustar, meio no zóio lá. Sim. E aí foi descoberto que foi um somatório de erro lá. De parâmetro. Do parâmetro. Isso. Que tava fazendo essa cagada aí. Mas foi uma semana inteira dando dor de cabeça, né? Ele tinha chegado no ponto máximo, acho que até eu comentado com o Rafael, né? Ele chegou no ponto máximo dele e a partir dali você tinha que resetar aquele parâmetro para ele iniciar a contagem de falha, né? Durou 5 anos, né? A memória dele. O odômetro dele, né? Daí, aí quando, para zerar, tinha que acessar tal parâmetro lá para você conseguir iniciar novamente a contagem, né? E uma vez, agora que você falou, eu lembrei também, eu acho que foi a mais complicada lá. Questão de tempo também e de dor de cabeça, que foi uma vez que quebrou o pescador. Quebrou ali o eixo do pescador. O eixo do pescador. Aquele eu já tava na manutenção já. E ali que foi... Cara, é uma análise que quando trabalhamos em outra empresa, a gente, tipo, qualquer parada acima de 45 minutos era análise. Fazia análise, cara, por que demorou tanto assim? 45 minutos. E lá no frigorífico, era feita essa análise, mas não era documentado, né? Porque eu lembro que nessa quebra ali, deu problema, foi tirar o redutor do pescador era enorme, né? Sim. Foi sacar, não tinha um suporte para pôr a talha, foi meio que no braço e na fé, lá, nem lembro direito como que foi no banquinho, né? Foi pegar aquele banquinho, acho que foi feito o banquinho. Sim. Foi necessário fazer. Atravessado umas vigas em cima. Atravessado umas vigas, cara. Foi uma situação que ainda não tinha sido feita nenhuma troca preventiva, né? Então, desde que foi instalado esse equipamento, nunca ninguém pensou que um dia tem que tirar, né? É quebrar um eixo. E foi no pior momento que teve que entrar toda a infraestrutura da manutenção lá para fazer, né, para bolar alguma coisa para fazer essa retirada. Então, no frigorífico você tem muito isso, né? As áreas são de muito difícil acesso, né? Então, impossibilita se chegar com uma empilhadeira ou com uma girafa ou com um dispositivo que te auxilie na hora dessa retirada, né? Aí, justamente, aí já foi feito a próxima, né? Que quem sofre uma vez acontece. Agora, persistir na sofrência é burrice, né? Exatamente. Aí já foi feito um suporte, aí já se criou tudo plano. Mas igual eu falei, mas não era documentado isso aí, né? Ficava só na memória de quem presenciou ali o momento, né? Dos mecânicos mais antigos, né? Então, faz falta, né? Depois quando o pessoal começa a se dispersar, começa a sair, você tem que reinventar a roda muitas vezes, né? Fazer todo aquele processo lá justamente por não ter um documental, um procedimento padrão de operação, né? Documentado no caso. E assim, essa foi uma que marcou e a queda do contrapeso lá do túnel. Foi duas assim que nunca vou esquecer daquilo lá. E tipo, na do Giro Freezer até. Do Giro Freezer,
dali do Schiller, eu até presenciei. Agora, o do contrapeso, eu só olhei de longe, fiz assim, ó, e segui o rumo. Porque ali foi 2 dias ali, pau barato. Sim. Eu acho, né? Acho que foi mais ou menos isso mesmo. Né? A mecânica, ela é um pouco mais previsível, mas quando acontece esse tipo de coisa, geralmente, às vezes num dia você não consegue restabelecer o processo, né? Justamente pela dificuldade. É o que diz ali, né? A mecânica é 5 minutos para detecção e 1 hora para resolver, né? A elétrica é 1 hora para descobrir o que é, 5 minutos para resolver, muitas vezes. Isso. E a mecânica, geralmente, ela tem um caminho só, né? Você tem aquele caminho e é por ali. A elétrica, cara, tu tem mais de uma forma, às vezes, de resolver o mesmo problema. Né? Às vezes resolve e nem sabe o que aconteceu, né? Nem sabe o que aconteceu. Fala, não, aqui era um mau contato, que eu apertei esse borne aqui. Resolveu, vai saber Deus se é verdade, né? Próximo turno tá acontecendo a mesma coisa. Desliga, passa um limpa contato, um Ave Maria, religa, aperta os bornes, vai saber Deus o que resolveu, mas funcionou. É verdade. No Girofreezer lá, teve uma situação também lá, foi bem... Queimou acho que 2 ou 3 inversor, né? Do mesmo... Na mesma pancada? Na mesma pancada. E não tinha mais reserva, né, cara? Só que ele ainda aparecia, né? Ainda aparecia... A velocidade ainda aparecia no display. Aí eu falei, pega um relé de tempo, coloca... Contar do inversor do recolhedor. Aí você pega outro inversor, né? Que era um da Schneider. Por isso que eu digo, sempre tem mais de uma forma de você resolver o problema, né? O que limita essa criatividade. Exatamente. Então, teve uma vez que a gente fez essa lá no Girofreezer também, sempre lá. Rodou, funcionou, né? Mas assim, daquele jeito, né, cara? Nos trancos, literalmente, solavancos, mas foi. Exatamente. O Girofreezer é o favorito, é a pauta favorita aqui, ó, do podcast aqui. Quem trabalha em frigorífico, rola e fala. Todo mundo chega e fala. Chega no tal do Girofreezer. O Girofreezer, ele assusta desde quando você conta. Eu lembro quando o gerente do antigo frigorífico ainda, né? Quando quando não era da multinacional, né, desse último dono, desse último grupo, que eram os donos, que foi apresentado o projeto do Girofreezer, a gente nunca tinha ouvido falar nisso, né, cara? Aí o gerente começou a explicar para nós e falou, às vezes tranca essa esteira e vocês têm que entrar. Cara, era a visão do inferno. Imagina quando o cara começou a contar isso aí, nós estávamos assustados antes de chegar a máquina ali. Quando começou a montar, nós já tinha uma ideia bem... tenebrosa bem já. tenebrosa já do que era o Girofreezer, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui lá, né? Fazer as preventivas. E aí, assim, ó, a primeira coisa que você fazia na preventiva era ver os parafusos, né? Uhum. Que aí você determinava o tempo dela de acordo com a quantidade que estava quebrado, né? Cheguei lá, bati o olho ali nos parafusos do castelo, tinha 2 quebrados. Só que 2 quebrados era 2, tipo assim, ó, que quebrou a porca de cima, assim, né? Sim. Aí fui trocar, ainda sofri pra trocar, porque eu não tinha girado ele invertido pra tirar a pressão. Uhum. Aí troquei os 2, parceiro. Aí eu saí um pequeno incidente durante a gravação aqui. Acabou acabando a bateria no notebook, mas nós já tivemos que utilizar métodos não ortodoxos de manutenção para resolver, né, Rodrigo? Não, já demos um jeito. Vamos continuando aqui a prosa, né? A gente tava contando o caos do Girofreezer, né? Daí, voltei ali o Girofreezer, faceiro, que era só 2. Cheguei na oficina me gravando, né? Falando, nossa, cara, só 2 parafusos, top. Aí, beleza, cheguei na oficina, o Marcos ainda pegou e falou, só 2? Mas tu lembrou de virar ele invertido, né? Aí eu falei, não virei, vou lá. Cheguei lá, liguei invertido, dei um toquinho, bram, aquele barulho de chapa, né? Olhei lá, tinha caído 11 parafusos. Aí não tinha, né, o parafuso no estoque. Já tinha acabado, né? E teve que cortar a barra roscada, 16, e... Nossa senhora, aí começou a confusão, né? Sim. Então, é uma baita de uma escola, né? E o Girofreezer é o mais temido aí das oficinas da vida. Bom, aí você ficou esse tempo aí no frigorífico, né? E aí foi
Então, veio novos ares. Cara, eu já tinha um tempo, assim, que eu já pensava em fazer, passar para outra fase, né? Então, Subir de nível? cada um tem um despertar uma hora, né? Então, para mim, aquilo já não era exatamente mais, não tava mais me identificando já com o espaço, até mesmo com as pessoas, né? Então, conforme a gente vai, o tempo vai passando, a gente vai mudando. Eu tinha muito anseio, muita vontade de buscar alguma coisa, mas não sabia muito por onde começar, né? Mas cara, assim, o conselho que eu dou para todo mundo que busca alguma coisa é, se tu não tá mais contente com o ambiente que você tá, busque, procure, se planeje, se profissionalize se precisar, né? Vai muito da preparação, né? Então, sempre com muita vontade, com muita dedicação. Então, depois que isso passou, cara, quando você tá inquieto com alguma coisa, não tá certo, né? Então, teve uma pessoa que me chamou, ela me propôs uma sociedade, né, de início. Isso do nada, né? Então, por isso que eu digo, quando você realmente busca aquilo, as coisas vão acontecer. Tava sintonizado já. Exatamente. Cara, se tu tem uma voz que fala alto dentro de ti, alguma coisa assim, procura ir de atrás, procura ouvir isso né? Mas sempre buscar identificar, saber para que lado que você vai, né? Planejar, né? Exatamente. No caso. Cara, teve muito planejamento. Então, foram aí mais de 8 meses pensando, planejando. Aí, Estruturando, né? Isso. Aí entrou essa pessoa na jogada e me propôs uma sociedade. De início, a gente começou a fazer alguns trabalhos, né, como parceiro mesmo. E depois eu falei, não, eu vou buscar montar o meu negócio e a gente trabalha junto. Você sabe aquilo que eu sei fazer, você tem algumas portas abertas, então assim a gente seguiu, né? Foi aí quando, né, o Rafael teve alguns problemas de saúde com o pai dele, algumas situações pessoais dele, e que a gente teve conversando e, cara, eu já conheci o Rafael, a gente fez o TCC da faculdade junto, pra você ter uma ideia. Então a gente já se conhecia muito bem. O Rafael é um cara que, né, tem algumas qualidades cujas quais eu não tenho, em contrapartida eu sou um pouco mais chão de fábrica, o Rafael era mais gestão. Aí mais uma vez a gente juntou a fome com a vontade de comer e bolamos até o nome da empresa, né? Já vim aqui uniformizado para fazer um merchan da empresa. Mas, cara, esse que é um ponto, né? Porque assim como vocês, eu antes é aquele meio termo ali de você sair da estabilidade, né? E ir para um mar que não foi navegado ainda, né? Exatamente. Esse que eu acho que é o ponto onde você fica com o pé atrás, né? Sim. Só que depois que você sai também, você vê que saiu a coleira também, né? Isso. Cai uma coleira, tipo, o limite é o seu tempo, né? E o empenho, porque o resto dá pra fazer, cara, dá pra correr atrás. Esses dias eu vi uma frase que fala que, cara, você já parou pra pensar que as melhores lembranças, as melhores situações que você já viveu até hoje, elas dependeram a maioria delas da tua coragem, né? As melhores sensações. Então, mais uma vez, eu digo que tu tem que ter muito planejamento, não pode ter medo dessa instabilidade, porque é um período que pode passar, né? Planejar, guardar dinheiro, né? Eu sempre fui uma pessoa sempre tinha umas economias, né? Não sabia muito o porquê que eu tinha, mas eu tinha, né? Quando eu fui para começar, essa pessoa que a gente tinha começado um trabalho junto, ele me falou, ó, você tem que ter dinheiro para passar um ano, vai ter que ter dinheiro para... Você tem? Eu falei, eu tenho. Você tem bagagem? Ele falou, não, então você está pronto, né? Tá a faca e o queijo na mão, né? Então, cara, a gente vive um momento de grandes mudanças, né? O que era atual ontem, hoje não é mais. É um momento ainda muito bom para quem quer buscar alguma coisa, para quem quer empreender. Eu acredito muito nisso. Até a gente fez eu participei de um curso de oratória, né? Com
com o Balduino Rec aqui na cidade. Para mim foi um despertar muito grande. Não mexeu só com o problema de comunicação que eu tinha, mas assim, começar a observar, começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Uma outra perspectiva, talvez. Buscar ter um pouco mais de coragem para você dar esse passo a mais. Até eu comentei numa dos encontros que a gente teve, que os nossos antepassados, né? Para quem teve... eu teve a minha família, meus avós que vieram do Rio Grande. Falei, cara, coragem teve o meu avô, que saiu há 70 anos atrás, lá do meio do mato, com a proposta de chegar aqui e ter um trabalho, ter um lugar para eles trabalhar, com filho, com esposa, dentro de uma carroça, né? Então, para nós é muito pequeno você pensar que, cara, pedir a conta, sair com medo de passar fome, cara, isso aí não existe nos dias atuais, né? Então você vai dar um jeito, só que você precisa dar esse passo a mais, né? Que pra ti eu acredito que também foi a mesma coisa. E diferente dos demais, é mais inovador ainda, né, Ariel? Eu diria que o que você faz hoje, né? Eu fui um cara que eu te incentivei bastante lá atrás. Um dia a gente tava trabalhando junto e eu falei, cara, vai. Porque hoje a mídia em si, a TV, cara, eu pelo menos não assisto mais televisão, né? Então nossos olhos, os olhos do mundo, eles estão muito voltados à rede social, a tudo isso. Então existe um poder maior, tá na mão de muitas pessoas e é um momento muito, muito bom para isso, né? O Diário, quem que foi num evento, eu acho, que o cara falou, cara, que sacada que você teve, cara. Eu olhei no fundo do olho e falei, cara, foi cagada. Foi assim, ó. Quem me conhece quando trabalhava ali, tipo, sempre fui zoeira porque eu sempre levei a frase da minha mãe, que uma vez eu acho que eu cheguei reclamando lá na casa, né? Eu morava em República, né? E aí ia lavar roupa no final de semana. E aí tava reinando alguma coisa, ela olhou pra mim e falou assim, olha, filho, trabalhar é uma bosta. Então pelo menos se divirta. E aí, cara, marcou essa frase da mãe. Que realmente, velho, tipo, cara, o serviço tá legal ou tá uma merda, depende de você, cara. Sim. Se você tiver com mau humor ou brabo, vai ser uma merda o mesmo dia. É a mesma coisa que aquela pessoa negativa, né? Você muitas vezes tem o poder de deixar o dia do teu colega, por isso que você me incomoda, que eu era o piadista, né? Mas eu tenho alguns tios meus que ele, cara, eu gosto muito de quando eu vou na casa deles por causa disso. É um show de stand-up a parte, né? Então assim, eles têm essa, né, essa facilidade de tirar um sorriso teu. E eu, pra mim, na pior situação, eu chegava muitas vezes com uma brincadeira. Pra mim, aquilo deixava o serviço mais leve. Dá aquela descontraída, né? Durante o trabalho. Alívio cômico, né? Não fugindo da seriedade, muitas vezes, do problema. Mas aquele minuto, né? Que nem diz o outro, a gente sofre bastante, tem outra palavra, né? Mas a gente se diverte, não, né? mas pode falar se fode. Pode falar se fode aqui. Essa transmissão, né, pra criança já. Avisei o YouTube já. Então Falei, rapaz, aqui não espere muita coisa, não. Então eu sempre busquei ter esse ambiente um pouco mais descontraído justamente por isso, porque a nossa pegada lá, o nosso trabalho não é pra qualquer um, né, cara? Era bem... Se não gostar, não aguenta. Eu sempre falo isso. Se não gostar, assim, de manutenção do serviço, né? Alguma coisinha tem que gostar, porque senão você não se submete a hora extra que faz mas assim, o mínimo lá era 20 horas extra, assim. Eu ainda negociei e um sábado sim, um sábado não. Ah, você também acho que era. Não, eu não tinha essas regalias. Você não tinha essa regalia? Eu, conforme eu fui subindo, Não, foi cada vez pior. Foi entrando. Não, você tem que ficar 2 horas a mais, agora você bate o cartão e volta. Ah, mas essa parte era meio de praxe também, mas o meu dia, um sábado, um sim, um sábado não, foi que eu pedia pra avisar quarta-feira.
Sim. Porque, tipo, era de Beltrão, aí às vezes marcava alguma coisa lá, e aí, tipo, sexta-feira, meio-dia, vinha avisar pra ir domingo. Sim. Entendeu? Aí a primeira vez passou, aí eu levei uma carcada em casa, né? Sim. Daí, sim. 2 chefes. Aí eu cheguei e falei, cara, vamos fazer um sim ou não? Aí você tem certeza que você pode contar comigo. E se por um acaso acontecer precisar ir 3, beleza, só avisa, né, antes ali. Sim. Mas vamos deixar de pré-avisado um sim ou não. E aí tinha também a questão que uma vez eu fiz a continha, né? Que se eu fosse 3, batia um teto do imposto de renda e aí vinha debitado mais. E aí o meu terceiro domingo valia 50 pila. Eu fiz a conta. Tu fez toda a conta lá. Não, é porque assim, eu trabalhei 2, veio X. Aí eu trabalhei 3, eu achei que ia vir X mais alguma coisa, né? E veio, tipo, meio. Você fala um cara crachá assim, fala, mas mudou nada. É quando pula porcentagem, imposto da renda Isso. lá. Aí eu falei, não, mas tá errado isso aí. Aí olhei as horas extras, tipo, meio pareio também, não tava muito diferente. Aí na hora que eu vi o gato do mal ali, o leãozinho, leãozinho. É você? Achei! Aí, tipo, aí eu joguei na roda, né? Falei, cara, ó, também, pra mim não compensa vir 3. Sim. Que bate um teto e aí é só, tipo assim, questão trabalho e rendimento, porque trabalho é uma troca, né? Sim. E aí a troca tá injusta. Então, aí também foi um outro ponto que eu preferi negociar, né? Sim. Ali a parte de liderança, de gestão, era bem tranquila quanto ao diálogo, né? Era bem aberto ao diálogo, inclusive você, né? Ali era bem tranquilo, assim, nessa parte, né? Sim. Eu acho que, tipo, eu sempre gosto de ser transparente, né? Então, cara, não é por birra, mas aí deixa aberto, né? Ali as claras o jogo, né? Porque, como eu disse, é uma troca, né? Então... Sim. O sábado ele sempre... Cara, pra quem trabalha... Isso não é daqui, né? Os outros frigoríficos têm esse mesmo problema, né? Porque parou tudo, você vai ter que dar manutenção. Aí, no tempo que a gente tava ali, até um dia eu comentei com o Rafael, eu falei, cara, a gente tinha que mexer de alguma forma para criar uma escala para todo mundo folgar algum sábado, né? Porque pensando no bem-estar das pessoas em si, né? Dos técnicos em si. Porque eu vi que tinha muita gente que tava desmotivado e não era nem por conta do salário, era... o cara queria tirar um final de semana, cara, queria tirar o sábado e domingo com a família, queria fazer uma viagem, queria... né? E daí o Rafael, ele te dá as coisas, mas ele pede alguma coisa em troca. Aí ele me falou assim, não foi executado porque depois a gente acabou saindo. Ele falou, cara, a gente tem um problema de perca de ferramenta. Fica essa ideia, né? Se algum gestor, eu achei muito interessante, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, para quem não perder as ferramentas, eventualmente vai tirar uma folga, a gente faz uma escala e o cara vai folgar um sábado. Falei, cara, faz um ADM ali. Que ótima ideia. Você resolve um problema muito sério que a gente tinha de perca de ferramenta e você dá alguma coisa que eles estão pedindo tanto, que é uma folga no sábado. Infelizmente, não deu tempo da gente executar, porque depois eu saí, depois ele saiu também. Mas fica a ideia aí, né? Mas fica a ideia, mas se algum gestor é interessante, cara, porque eu tava no PCM nessas épocas ali, e aí o que acontecia? Frigorífico, a caixa de ferramenta, ela, além de ser, né, coisa de trabalho pra gente, elas são objetos, como que falava a qualidade? Corpo estranho. Elas sim. são potenciais corpos estranhos, no processo, né? Ela não é mais ferramenta, é um corpo estranho. Entendeu? Então, tipo, a nossa caixa de ferramenta, ela tinha tudo linkado, o que tinha que ter dentro da caixa de ferramenta. E aí, tipo, era feito os checklist. Então, se sumisse a chave 10, como muitas vezes sumia, tinha que dizer, cara, onde que perdeu, onde que sumiu essa caixa? Muito difícil você vai lembrar, entendeu? Muito difícil. Então, às vezes, tinha que abrir toda uma investigação para saber, onde que foi parar essa chave 10. E muitas vezes caía na mesma resposta, vai saber Deus, né? Entendeu? Já tinha um padrão de resposta. Entendeu? Porque a gente sabe o que acontece, né? Acontece, o pessoal pega, às vezes um operador vem, pega para fazer um ajuste, não devolve. Misteriosamente vai parar na casa dele, né? A gente sabe o que acontece. Então,
uma vez aí, antes da auditoria, faz meio com um pente fino, né? Porque isso aí é um erro, pô. Tomar uma não conformidade por causa da caixa de ferramenta dava dor, né? Sim. Então, o que fazia? Fazia um apanhadão das caixas de ferramenta, o que tava faltando, e aí via pra comprar. E eu lembro que numa auditoria deu 22 mil, cara, de ferramenta. Sim. De grão em grão, né, ali, no somatório de todas as caixas de ferramenta, deu 22 mil. Então, tipo, cara, é bastante, né? Meu Deus do céu. Pra ferramenta? O custo da ferramenta já não é barato, daí tinha muita perca, né? Eram mais de 20 caixas de ferramenta. Não, a 13 e a 10 foi comprado, acho que 15, 16, 15 ou 20 cada. Que, né, pelo menos frigorífico era as favoritas. Então, é uma ideia muito válida essa daí, que se algum gestor estiver vendo aí, é uma ideia potencial da boa, né? E tu pode ver que tinha algumas pessoas que, cara, não tinha perca de ferramenta, né? Então, se todo mundo desse a devida importância que nem essas pessoas davam, né? A perca talvez não ia reduzir a zero, mas diminuir, né? Diminuía bastante. Mas né? Dá pra defender um pouco, porque, cara, quando parava o abate... Sim. Aquela mistura de caixa. Não, né? tipo assim, deu problema na Nória. Alguém vai perder uma Allen 5. Allen 5 ou Allen 6, alguém vai perder, cara. Não... Porque a prioridade já era outra, já era o processo em si, né? Daí existia troca, caía. E assim, tipo, enrosca a Nória, vamos supor. Cara, eu lembro naquele zigue-zague ali da escaldagem. Meu Deus do céu, pulou da corrente ali e veio, arrastou tudo. Sim. Mas daí era, sei lá, tinha uns 15 metros de Nória quebrada e puxão. Era 5 caixas de ferramenta aberta. Até o gerente, na hora que eu olhei pro lado, o gerente tava me alcançando toalha. E, cara, aí, tipo... Aí, pra sumir uma chave 10, era 2 palitos. E muitas vezes não dava nem tempo de você finalizar ali e fazer o inventário da tua caixa, né? Porque já tinha outro problema estourando lá e aí chegava o final do turno, o Zezinho que ficou com a tua ferramenta já tinha ido embora. Então esse é um problema bem, cara, recorrente, né? Recorrente e ainda que tinha uma reposição, era bacana a nossa reposição, né? Eu trabalhei em outros lugares que, cara, você ganhava a ferramenta uma vez só, depois se tu perdia... Né? Eu trabalhava também. Eu uma vez, eu paguei, uma vez tive que comprar do meu, que era juvenil mesmo. Tipo, tinha recém recebido a caixa em, sei lá, acho que 3 semanas, sumiu o alicate universal. E aí, você assinou o termo que você é responsabilizado pela ferramenta. Então, você tem que ter a ferramenta e aí, eu lembro, eu paguei 80 e pouquinhos. Cara, mas a gente tá falando 10 anos atrás, né? R$80 valia muito mais que hoje, né? Sim. Então, e aí outra vez, eu lembro que eu tava fazendo uma infra no 4º piso. E aí eu tive a sagacidade de, na hora eu abri, eu já tinha um celularzinho daqueles, mais jogalinho que tinha. Eu abri a caixa assim e tirei uma foto antes. Que eu falei, cara, vou deixar a caixa aqui, não, né? A gente sabe, depois que trabalha em frigorífico, descobre o quão fácil é abrir um cadeado, né? Então, tirei uma fotinha, fechei e cadeei, né? No outro dia, abri a caixa de ferramenta, a primeira coisa que bateu, cadê o alicate universal? Aí eu fui roubado, tal, não tinha câmera, aí tipo a empresa ressarciu, né? Foi diretamente culpa minha, né? Aí, e outra vez eu explodi um alicate universal também. Sorte que eu ainda peguei o universal pra cortar o cabo PP. Mas é que a alicate tem que ser aquela pra 1000 volts, né? Que daí soma 220 com 220 com 220 e daí não atinge os 1000. Daí ela não explode, entendeu? Faz sentido. Mas aquele foi bonito de ver, cara. Foi bonito de ver, foi bonito lembrar agora, né? Porque no momento, Jesus amada. Eu já contei umas 1000 vezes em live esse caos, mas o inversor era alimentado por baixo, né? Sim. E aí realmente não medi. Mas, cara, tanto piloto automático, fui instalar um inversor novo com um ventilador que tava para resfriar as caixas. Porque lá em São Paulo tava fazendo muito calor, tipo 42 graus. E aí a encaixotadora saía da encaixotadora, mas como tava muito calor, a cola não secava. Aí abri, né? Aí falava, cara, coloca um ventilador ali. Colocamos um ventilador, soprava demais daí. Aí falava, vamos pôr o inversor, né? Pra controlar a velocidade do ventilador. Aí, pra ligar o inversor, né? Fui lá,
liguei no disjuntor ali aleatório, porque eu não sabia se ia ficar pra sempre, né? Ali não ia puxar da geral. Aí, só que era alimentado por baixo, né? Liguei os 3 terminais, não deu energia, não deu faísca nada lá. Puxei, medi na calha, deixei a sobrinha, peguei o alicatão universal. Pô! Nossa, caiu a subestação. Caiu. Teve que ligar. É curto entre fases, assim, Não, que pouco né? E ainda que não te deu uma queimadura na mão, né? Porque, né? Não, foi porque era com a coisa fechada. Ah, tá. Mas eu cortei, tipo, aqui, um bafo. Uhum. Ah, e deu. Aqui ainda dá pra ver ainda um pouquinho, mas deu muito tempo. Mas, nossa senhora, cara. E a tremedeira? Até passar a tremedeira, não. E eu aposto que até hoje tu vai pegar um cabo, você fica olhando e você muitas vezes tem medo de cortar. Me aconteceu isso aí. Até hoje, se eu pegar um cabo, eu tenho receio de cortar. Até no almoxarifado uma vez. É? Cara, no almoxarifado na bobina ali. E o trauma. Exatamente. Cara, e lá era... Tipo, quando eu caía a subestação assim, era triste, cara. Você tinha que chamar uma outra equipe, que tinha CEP, né? Que tinha que mexer com alta, e tinha o treinamento de CEP e tal. Pra mexer. Então, tipo, um eletricista é igual você vender sua dignidade, entendeu? Você tem que chamar, tem que chamar cagado. Outra, Não, todo mundo aí. Lá era na época, era 11 setores, né? E cada setor tinha uma equipe X de elétrica, né? E aí na rodinha de conversa, os piá já se zoavam, né? Ó, o pipoco aí, o menino pipoco. Lá eles não perdoavam. E agora você tá com a empresa terceira, quanto tempo já? Cara, que foi aberta a empresa, assim, né? Que a gente iniciou os trabalhos aí, já passou um pouquinho de um ano, né? Mas que a gente firmou mesmo, que começamos com um volume de trabalho maior aí, vem de 2023 pra cá. Né? Começou, né? Que começou um volume maior de trabalho, né? E aí tá atendendo o frigorífico também? Cara, eu vejo ali no Instagram de vocês. Frigorífico, papo de ração, cerealista, tem algumas microempresas, né, que fazem meio que apanhado geral aí, né? Quer aparecer? E daí a gente tem alguns parceiros nossos que tanto que repassam trabalho pra gente, como a gente tem uns guri que quando a gente não consegue atender, repassa pra outro. Então, ainda continua. Na rede ali, né? Existe essa parceria, né? Porque é vantagem, né? No final, é vantagem pra todo mundo a máquina voltar a rodar, né? Sim. Você não poder atender e você, tipo, chamar alguém que a gente sabe, é incompetente. Na próxima vez que você for, vai ser mais dor de cabeça ainda, né? Isso. Pra resolver. E tipo, o que acontece muito até, eu tava conversando com o Fernando esses dias, né? Você não tem um filtro de serviço, assim, às vezes tu tem um dia lá, uma semana que dá um volume muito baixo, e tem uma semana que tu tem 3, 4 serviços para entregar na mesma hora, né? Então aí você tem que também, tem que saber administrar, chamar os teus parceiros quando tu se apura, né? Mas é diferente, cara, é um desafio totalmente novo. A gente trabalhava como técnico, fazia só o atendimento. Hoje você faz a venda, você faz o orçamento, você faz técnico financeiro, abertura de nota. Então é mais dinâmico o negócio. Tu tem que aprender várias outras áreas também. Mas é bacana, cara. É isso que é triste, porque eu falo aqui no Diário Manutenção que eu tive que aprender a conversar com marketing. Porque o que acontece, geralmente, as empresas, elas têm ou uma empresa de marketing, né, que cuida das redes dela, né? Dificilmente é o dono, assim, que cuida, né? Sim. No caso. Então, a primeira parceira ali foi a Traction, inclusive foi direto com o CEO ali, que ele veio com uma ideia e assim, os parceiros, eles falavam bem a língua da manutenção, assim. E aí, inclusive, as 3 principais ali é dessa pegada. E aí, conforme foi engajando o diário, foi vindo empresas grandes, né? E aí, a empresa grande, ela vinha já com uma equipe de marketing, pesadona, né? Sim. E aí, a gente não se entendia. Então, cara, o briefing... briefing? Tem essas gírias aí. Um dia eu tentando conversar com o cara do TI, cara, e eles têm as gírias lá deles, que nem nós, né? E eu não entendi. Eu falei, cara, mas o que é isso?
Né? Então, a mesma coisa, né? Aí também tem. Briefing, aí, o que é briefing? Aí você tinha que ir no meio da reunião lá, briefing. Tá, roteiro. Vamos que não fala roteiro. Então, tipo, agora a gente já tá mais, fala às vezes até natural. Mas no comecinho ali, nossa senhora, o que apanhava nesse caso, de como que funciona esse meio, né? Sim, sim. Mas é bem bacana. Aí, bom, a gente tava falando, já falamos da trajetória sua aí, agora vamos falar que o povo gosta, né? De gambiarra e confusão. Lembra de algum caos aí pra nós debater? Algum caos de gambiarra? Gambiarra, ou confusão, aperto. Talvez, não sei, do frigorífico, ou agora que você tá na nova função, me mandou uma fotinha filtrando óleo ali. Cara, agora a gente faz só trabalho que não pode ter gambiarra mais. Né? Gambiarra só no... Quando sabe na cerveja, 3 horas da manhã, tudo fechado, né? Não, mas acho que dentro do que a gente trabalhava lá, cara, aquilo ali que a gente comentou, acho que até aquela vez lá do inversor e aquela vez da máquina de moela lá foi assim. Depende muito como você enxerga, né? Às vezes os piadas diziam, não, mas aqui não tem o que fazer. Você pega isso aqui, você pega. Eu lembro que eu vi um corte ali dos teus vídeos, né? Não tem esse sensor, cara, mas você põe um fim de curso aqui que vai pegar na esteira, que vai. Mas isso aqui é uma gambiarra, mas eu falei, não, vai rodar, então... É um ajuste técnico. A gente não sabia mais discernir muitas vezes o que era gambiarra do que era, né? Porque se fosse classificar tudo como gambiarra, daí era demais. Era muita confusão, né? Era muita, cara. A gente apanhava muito quando você não tinha a peça certa, né? Às vezes você tem que, né? Daí improvisar, pegar várias, você fazer uma e... O Frankenstein, né? O Frankenstein ali, mas depois dá um orgulho, né, cara? De tu ver rodando assim. Eu criei! Fala, nossa. Mas eu contei uma história num evento que eu participei, com o cara conversando e tal. Aí eu falei, qual que você quer? O café com aditivo lá. Café verde. O café verde. Ele tava falando... não, foi aqui no podcast mesmo, que ele falou que tinha que colocar uma mangueira de ar pra resfriar, né? O motor, pra não desarmar a temperatura, né? E aí eu falei, né? Tinha um parecido, assim, só que não ia pro gelo, né? Ia pro gelo. Já jogava um gelo lá em cima. Viu? Outra situação que eu, assim, vi várias vezes acontecer. Chegava lá, falava, não, tem que trocar o motor. Falei, mas o motor queimou? Os caras já estavam desmontando. Não queimou, mas tá desarmando. Falei, então não tá queimado. Então roda mais. Né? Eu falo, mas daí vai estar desarmando. Tem disjuntor motor? Tem. Então vai lá. Tu sabe acelere ele ali. A faixa até 10, ele vai até uns 12, né? Tem um ponto lá que ele desengata. Então você coloca ali, né? Às vezes vai até a troca de turno. Cara, se a manutenção não pegou no final de semana, não adianta você querer fazer o certo depois. Você bota pra rodar, bota pra derreter, bota um saco de gelo, uma mangueira de ar. Eu era desse pensamento, que tu tem que resolver o problema da produção. Vamos fazer rodar? Vamos fazer rodar. Como? Se vai pegar fogo, vai ficar as bobinas tudo preto, depois é outra história. Como que fala? Julgue... Não, julgue meus... Não julgue... é uma do Patolino lá. Você pode julgar meus... métodos, mas não meus meios. É uma frase de efeito que eu esqueci agora. Mas julga meus métodos, mas não a eficiência deles, né? Cara, mas era isso mesmo. Não tem frase que defina mais o que tem que fazer pra rodar, né? Exatamente. Cara, você não pode medir esforço ali. É aquilo que a gente sempre ressaltava. Primeiro você vai botar a tua segurança no lugar. Obrigado. Aproveita e calibre o meu ali. Ô, menor. Cara, mas sua vida tá muito fácil. Calibra o nosso lá também. Claro, a segurança sempre em primeiro lugar. Mas a manutenção a gente faz no final de semana. Durante a semana nós bota pra rodar. Isso aí é a frase, né? Não um corte bom esse aí, ó. Final de semana você resolve. Durante a semana só vai rodar. Só. Cara, tira o cara. Se o cara tá pegando o teu pé, resolve o problema dele, né? Resolve o problema. E as brigaiadas com a produção? Eu lembro que não era atentado cara, também, né? De noite era tenso, bicho. De noite, assim, ó, porque
E eu era um líder, na época não tinha supervisor à noite. Pode ser da verde mesmo, só completar. Então, assim, eu tinha que bater de frente direto com um coordenador, com um supervisor, né? E, cara, eu não baixava a bola quando os caras vinham pra cima, porque o pessoal tenta, né? O pessoal tenta chegar firme em você pra ver se você se abaixa, mas não dá pra, né? Se tu deixar os caras montar em cima, que nem diz o outro, não. E daí muitas vezes isso ia pra frente, né? Então a minha gestão, né? A nossa gestão, ela vinha e dizia, ó, não brigue, não, porque os caras têm as costas mais quentes que a tua. Uhum. Então, mas a gente tinha uma defesa boa de dia, né? Nós tínhamos nossos advogados de dia lá. De dia a gente ia subir na escadinha, né? Era engraçado que daí quando o Master lá se envolvia, daí a gente ficava só escutando, assim, né? Sim. Ficava um silêncio, assim, só escutando a treta. Mas tu viu que quando uma pessoa assim se envolve, geralmente ela não vem com poucas pedras na mão, né? E daí você fala, pô, é com esse cara que eu trabalho. Né? Uma técnica que eu aprendi, muito obrigado, Leonardo, foi não tomar a responsabilidade da decisão pra você. Sim. Então, eu acho que foi você que me ensinou. Eu sempre chamava o cara e dizia, ó, tem 2 caminhos aqui, o que tu quer que eu faça? Então você às vezes joga a bomba na mão do cara, joga batata quente pra ele, né? Justamente que, assim, aí, por ruim é ele, né? Uhum. Porque, justamente, em produção, a parte de produção em frigorífico tem bastante cacique, mas é porque a nossa, né, na verdade, tinha bastante cacique. Sim. Porque era várias áreas, né? Como era cortes, né? Então, meio que cada linha tinha um cacique, porque era um volume grande de gente, realmente, né? Sim, na produção, lá, sei lá, a linha de coxa era 60 pessoas, acho. Pra controlar, bastante, né? Então, o que acontecia? Muitas vezes parava 2 máquinas, você tava sozinho, né? Porque fulano, ciclano tá em outra máquina. Isso. Você chega pro cara e fala, ó, tá tal máquina parada, tal máquina parada, tal máquina parada. Qual que você quer deixar parada pra atender essa? Isso. Aí o cara, aí quando você joga a bomba pra ele, aí às vezes o cara abaixa, né? Porque, tipo, tu não faz milagre, né? Se tu tem 8 pessoas atendendo, quando os caras vinham falar, cara, minha máquina aqui tá parada. Seja bem franco, fala, ó, tenho tal e tal e tal pessoa, atendendo tal e tal máquina. Tu tem uma prioridade maior, eu tiro a pessoa de lá, né? Porque não sou eu que tô multiplicando as pessoas, a equipe é essa, cara, né? Então, é uma forma, assim, bacana de você trabalhar, tu se esquiva muitas vezes e você tem a parceria, cara. Eu, assim, no período que eu tava à noite... Acho que teve um cara lá uma vez que entrou, um supervisor, que não ficou muito tempo também. Que era uma pessoa, o cara era mal educado mesmo. Mas senão, com o coordenador lá, com o Menin, no período que eu trabalhei lá, nós tínhamos uma parceria bem bacana. Né? Às vezes dava os arranca-raba, assim, mas dali a pouco nós já tava conversando, tá tudo certo. Nunca evoluiu também e não tinha tanta rinha. Eu tinha rinha com um rapaz que ele ficava pegando ferramenta, cara, sem pedir. E eu tinha um amor pelas minhas ferramentas. Eu fiz suportinho pra deixar elas organizadas, pra já tentar diminuir a quantidade de roubo. Aí, uma vez ele veio, abriu minha caixa de ferramenta, pegou a marreta e eu tava mexendo na máquina ali. Aí eu voltei, tirei na grosseria mesmo, na mão dele. A caixa, coloquei no meio, fechei a caixa, bati o cadeado, olhei pra ele e falei, o que é que você precisa? Aí ele pegou e falou, não, preciso de uma marreta pra abrir um cadeado. Eu falei, mas tá louco? Você vai destruir a porta inteira. Você quer uma marreta pra cometer um crime? Daí, lembra da parte que eu falei, o quão ineficiente é um cadeado, né? Sim. Então, aí a gente utilizou métodos ilícitos ali pra abrir o cadeado, não precisou... destruir ele, mas justamente, tipo, o cara pega a tua ferramenta, vai saber Deus o que ele vai fazer com a ferramenta, vai bater em alguém, né? Eu lembro uma vez que tinham comprado os armários novos, cara. Aqueles armários verdinhos lá, bonitinhos, os armários. E o cara veio lá e depois devolveu uma alavanca, um pé de caba grande. E eu falei, cara, vocês emprestaram? Não, o Piá falou que... Quando eu cheguei no vestiário, no final, meu Deus, mano, o que o cara tinha feito, era só estourar o cadeado, ele acabou com o armário, e dos lados também, de tanto dar bordoada, e, né, então... aconteciam umas coisas lá,
ferramenta não adianta, não se empresta, né? Que nem às vezes quando chamava, dizia, traz uma marreta aqui que eu preciso regular um sensor. No túnel? Não era afrouxar, ele batia no sensor até regular, né? Até acertar, né? Jogava no máximo e aí vinha no ajuste fino, né? Isso, com a marreta é pra tudo, né? A marreta resolve, nem que seja uma ameaça, né? Uhum. Não, é uns causos que só quem vive não acredita ainda, né? Sim. Depois de contar. E agora ainda tem roubo de ferramenta ou não, na empresa nova? Não, cara, já perde, né, cara? É normal, né? Vem no costume de... Mas agora a gente cuida mais, né? Porque o custo é maior. Não é só pedir pro PCM agora. Quem é do PCM sabe, né? A tristeza que é. Sim. Mas eu acho que o Rafael ainda comentou, né? Que não tem lugar melhor pra aprender que no CNPJ dos outros, né? Isso. Foi bem essa a frase que ele utilizou. Ele comentou isso aí e de fato, cara, quando a gente começou, a gente esperava, às vezes, passar por dificuldades maiores, né? E, cara, você já sabe tudo como é que funciona, como é que tem que fazer. Isso facilita muito a bagagem que a gente traz. Eu comentei com os guri, pessoal novo, né, que começou ali 22, 23 anos. Aproveite esse tempo. Vocês estão fazendo faculdade, a faculdade de você atuar dentro de uma empresa, assim, cara, não tem nada a ver. Ela vai se somar com a faculdade, mas o que você vê dentro da empresa, você não vê na faculdade, não adianta. Não, em nenhum curso você vai ver. Não adianta. Assim, o que salva, que é aprendizado mesmo assim, sei lá, um Excel, umas coisas assim, que se você não aplicar também, esquece, né? Sim. Não vai esquecer. Mas a faculdade, eu falo para o pessoal, muita gente vem com questionamento. Inclusive, essa semana eu tava conversando sobre curso técnico e faculdade, né? Uhum. Aí eu sou transparente. Eu falei, cara, eu acho muito arriscado tu ir de cara numa faculdade que é 5 anos sem ter a certeza que tu quer atuar. É que eu sempre fui muito seguro, né? Sem ter a certeza que você quer viver disso. Sim. Né? Porque a gente ali no frigorífico via que tinha gente que não tinha perfil para manutenção. Isso. Entendeu? Esses dias eu tava conversando com um cara e daí eu tava falando exatamente sobre isso, né? Observe durante a tua graduação as matérias que você se sobressai, que você se destaca, né? E observe e tente olhar se você gosta de mexer com isso. Cara, quando você encontrar aquele lugar que você faz melhor do que os outros que você gosta de fazer, ali às vezes é o teu lugar, né? Porque não adianta você ficar a vida inteira trabalhando ou uma coisa que você não gosta ou naquilo que você não é bom, né? Então, assim, às vezes os pais muitas vezes têm que identificar lá quando é criancinha ainda, né? Que muita gente se descobre. Eu mesmo, com 12 anos, eu mexi na ligação do motor da máquina de cortar grama, cara. Eu desfiz a ligação, quase apanhei do pai. Mas foi ali que eu falei, cara, quem da minha idade mexeria nisso aqui, né? E hoje eu vejo que tem os caras mais velhos, muitas vezes, que não põem a mão nisso, né? Eu tenho um vizinho do pai lá, que é a mulher dele que mexe nas instalações de luz, porque ele não põe a mão. Não arrisca? Não arrisca. A mãe é tentada também? A mãe, é que assim, a mãe, ela é fuçona. Aí quando ela faz cagada, alguma dá errado, aí ela fala, não, vou aprender isso que eu não vou perder pra isso aí. Uhum. Aí ela fez o curso de elétrica, viu? Uns 3 cursos de elétrica. Sério? E a velhinha é tentada também, não abaixa a bola. Então assim, ó, a pessoa que se descobrir, o quanto mais cedo ela descobrindo aquilo que ela faz muito bem, cara, mais antes isso vai te dar retorno, né? Então, justamente. Pode continuar. Tem muita gente que falou que começa um curso, não me identifiquei, aí vai pra outro, e vai pra outro. Então, até para os pais, né? Observe até com o que a criança gosta de brincar quando ela é pequena, porque a afinidade dela, ela começa a aparecer quando ela é muito pequena ainda, né? Vai acompanhando, né? Também um pouco influencia da família, não sei, talvez, esteja falando asneira, porque, vamos supor, seu pai mexe com agro, o fio às vezes tem uma tendência, né? Puxa, também, o cara tá no meio ali na lida, ali... Entendeu? Não é via de regra, né? Sim. Mas a gente sabe que
desculpe, tende, né? Sim. O cara a puxar para esse lado. E a parte de manutenção, é interessante falar isso porque a manutenção é um leque muito grande, né? Não é só consertar a máquina, né? Isso, e a faculdade em si, né? Tem às vezes o pessoal me pergunta, como é que é a faculdade? Eu falei, cara, é muito abrangente. Pode ver, do pessoal que se formou contigo ou comigo mesmo. Muitas vezes o cara vai pegar um caminho totalmente diferente do outro. Tá dentro da área, mas é um ramo totalmente diferente. Então você tem a área técnica, você tem a gestão. A tecnologia em si, ela tem essa vantagem de trazer meio de tudo, né? Uma grade um pouco maior dentro da área de gestão. Eu comecei com técnica e eletrotécnica, né? Eu fiz junto com o ensino médio. Sim. Então eu já saí meio que... Aí eu saí da faculdade do técnico, ensino médio e o técnico. Aí eu falei, cara, vou trabalhar um pouco pra ver se é isso mesmo que eu... Já gostei do curso, já. Enfim, mas eu falei, cara, vou trabalhar um pouco. Aí consegui entrar como auxiliar eletricista, né? Pegando os entupidores de fio. E aí que foi o meu erro só, que eu demorei demais pra continuar, sabe, assim, nos estudos, eu digo, e aprofundar, porque daí eu entrei como auxiliar eletricista, fiquei tipo 3 anos, aí passei pra elétrica e tal, e não fiz nada, assim, de curso, assim. Fiz, acho que programação, mas os cursos meio que não era EAD, mas também era uma vez por semana, só pra não dizer que tava parado. Sim. Entendeu? Então, ali que foi que eu errei. Fiquei 3 anos meio que parado. Aí depois eu comecei engenharia de controle e automação e acabei me mudando pro Paraná, né? Mas, tipo, controle e automação, nos primeiros 6 meses que eu tava trabalhando como auxiliar, era isso já, que eu já sabia que queria seguir meio que essa... Tu já viu que tu tinha uma afinidade grande com o segmento, com essa área. Gostava dessa parte, né? Então... Eu sempre indico o curso técnico porque é mais curto ali, se você não sabe muito o que você quer da vida, é uma ótima porta, né, ali. Sim. Pra você começar a ver se é isso mesmo. Mas já aviso, vai trabalhar de sábado, vai trabalhar de domingo. E essa ficha aí pra mim, ela demorou um pouco pra cair, né, cara? Comecei a atuar na área e daí trabalhava um final de semana e o outro. Eu falei, não tem jeito. Essa parte ruim, né? Essa parte do ônus eu não tinha visto ainda. Ossos do ofício, né? Ossos do ofício. Foi uma das coisas que me motivou bastante também, né? Porque você trabalhando por conta, você consegue se programar lá um final de semana, né? Para você tirar. Já é mais... Às vezes, geralmente você consegue organizar. O meu, quando eu saí, cara, foi uns 2 meses pra eu... reaprender aprender mesmo a organizar, porque daí quando é você por você, você tem que fazer a gestão do seu tempo, você tem que se achar serviço, né? Isso aí é uma coisa que o nosso chefe falava, né? A habilidade de achar serviço para você mesmo. Mas é justamente esse ponto que quando eu saí, para você aprender uma nova profissão, né? No caso. Sim. Que é você cuidar, né? No caso. Que eu falava bastante pros guri, o pessoal novo lá, eles reclamavam muito, né, por causa do final de semana e tudo mais. Falei, cara, a empresa tá te dando a oportunidade. É papinho de líder. Não, o salário, porque tipo assim, eu sempre fui de sempre conversar mais com pessoa do que com empresa, né? Não, mas assim, ó, a empresa precisa de você aqui, né? O salário... Me convença aí trabalhar no domingo. Não, o salário... tipo assim, ó, o salário, cara, é um diferencial dentro da indústria. Cara, o cara começa a estudar, o cara tem 18, 19 anos e ele tá lá com, sei lá, 4, 5 salário mínimo, mais os 30% hoje. Isso não é uma realidade muito aqui no Paraná, que é uma realidade boa, hein? Conversando no diário ali, a gente pega gente de... Tanto é igual Manaus. Iniciante é o salário nosso aqui. Sim. Lá. Entendeu? Mas também, igual fala, é só pra trabalhar mesmo, porque o clima é horrível. Sim, a gente tá situado numa região muito boa. Então, assim, o retorno ele é muito rápido. Mas, cara, você vai ter que dar o teu couro. O período que você tá lá dentro, a empresa te deu a oportunidade, o salário é bom. Aproveite esse tempo para vocês aprender, para vocês pegar bagagem, para vocês guardar um dinheiro, para um dia vocês fazerem alguma coisa. Né? Agora não se pode ter tudo na vida, que nem diz o outro. É louco, né? Quer tudo também.
pra mim, assim, depois dos 20 aos meus 30 anos, passa muito rápido, cara. Então, é uma bagunça nesse tempo, né? Mas o que tu puder aproveitar, não de final de semana. Final de semana você não vai aproveitar, não adianta. Na manutenção vai dar uma dificuldade. Mas aproveite para aprender, nem que seja, né? Nos finais de semana. O dia que você folgar um sábado vai ser bem gratificante, vai ser bem... A gente tava falando uma vez de escala, mas não aqui, a gente tava conversando no off ali. E aí o pessoal tava falando falando mal da escala 6x2, 6x2, né? Aí eu não sei se pode fazer extra, acho que não pode fazer extra na 6x2. Não pode fazer nada de extra, né? Eu fiz uma escala na época, acho que era 4x1. É parecido com isso aí, né? Eu trabalhava 4 dias e folgava 1. E não podia fazer extra. Acho que dentro das leis não lá sei, do Ministério não permite. Eu sei que a 12x36 não pode, né? É que é um dia sim, um dia não, né? Sim. Isso aí não pode. E aí tinha essa escala que eles estavam falando, mas talvez eu possa, não sei. Mas enfim. Aí você para pra analisar e fala, cara, 6x2, então a cada 45 dias o cara pega um sábado e um domingo cheio. Aí você começa a lembrar, né? Fala, cara, eu acho que faz uns 6 meses que eu não pego um sábado e um domingo. Aí compensa, né? Parece. Sim. Só que tem esse ponto das horas extras, né? Que os 50% ali, as migainhas, vai somandinho, no final do mês dá ali 20 horas. Sim. Que dá um grau. A menos que seja de banco de hora, né? E foda-se. Dependendo da política da empresa, você vai ter que folgar e tudo mais, né? Você vai ter que folgar na quarta-feira. Sai 1 hora antes. Sim. Né? Sim. Aí não adianta, né? Aí não toca fundo agora. A hora extra, pra quem... A gente fazia muita hora extra, né? Ali dentro da empresa era o quê? A empresa que eu trabalhei que mais fazia hora extra, mas sempre tem que pensar que não é salário, né? Então busque fazer da hora extra uma reserva tua, porque quem identifica a hora extra como salário, ele tá gastando esse excedente, muitas vezes com o que não precisa realmente, né? Então... Isso é um ponto que a gente que a educação financeira, porque é triste, cara. Porque a gente estuda um monte de coisa e não vê educação financeira. Sim. E eu, por exemplo, sou um cara que, tipo assim, entrei na indústria como auxiliar eletricista, aí era um salário mínimo, normal. Aí depois que eu passei para eletricista, ali em eletricista já, o salarinho deu um bom up, sabe? Sim. E eu bebi tudo meu dinheiro, cara. Na época. Mas esse muitas vezes é o maior erro das pessoas, né? Porque, cara, depois de você... Eu comparo tudo, cara. Se você usa um sabonete de 2 pila, cara, se tu começar a usar o de 4 pilas, e depois você não volta pro de 2, né? E é o maior erro das pessoas, muitas vezes, você tá vivendo com salário ali, você teve um up no teu salário, você se adequar ao teu salário novo. Cara, você nunca vai conseguir fazer nada pensando dessa forma, né? Toda vez que eu subo meu salário, eu mudo subo o meu estilo de vida, sobe o nível, né? Sobe o nível, mudo. Então, eu lembro lá atrás, quando eu passei de auxiliar para... Entrei como técnico eletromecânico, né? Ganhava 900 pila. Meu primeiro salário, cheio de hora extra, né? Porque frigorífico. 2.444. Eu falei, velho, isso aqui é mais do que o dobro do que eu ganhava. Só que eu fui muito... Cara, me policiei. Eu falei, não, vou passar com os milão aqui e o resto eu guardo. Um dia eu vou ter o que fazer com esse dinheiro, mas até que eu não vou consumir isso em coisa supérflua, né? Eu acho que a educação financeira, ela não é difícil, mas você tem que ter muita disciplina. Isso é complicado, cara. Eu pelhei. Eu lembro que no começo, eu tava conversando ainda, era o Fabiano, o líder da época, que quando eu passei de operador pra manutenção, fica tipo, dá um gap de 3 meses ali que muda na carteira, mas não muda o salário, né? Sim. Ali. Aí o cara te dá, né, a opção. Você fala, você pode continuar com o operador até mudar definitivamente, ou você já pode ir começando, né, a pegar as manhas, acompanhar os caras, porque 3 meses você fica só de
De acompanhamento, para quê? Conhecer os outros setores, ver as máquinas, porque eu defendo que o que você não sabe como funciona, você não conserta, né? Sim. Não tem... Você nunca viu a máquina, o cara pode ter 20 anos de experiência. Você para uma máquina que ele nunca viu, cara, ele vai pelear para consertar. Se for uma coisa específica, geralmente. Às vezes é uma manha, um macete que a máquina tem, né? Por isso que é aquela coisa. Depois que tu entender que o operador é a pessoa que mais conhece a máquina, cara, você não apanha tanto, né? Não apanha tanto. Tem que prosear, né, com ele. Não, o operador é o cara que mais conhece. Às vezes você tem que baixar um degrau, né? Ser um pouco mais humilde e dizer, cara, qual que é esse problema? Às vezes o cara fala, não, tem um chicote lá dentro, ele vai lá e mexe assim na máquina, a máquina volta a rodar. Né? Já te eliminou. Exatamente. Você ia ter que seguir quantos cabos para chegar lá, né? Justamente. Então, dessa perspectiva, eu falei, não, acompanha os caras, né? Mas eu fiquei 3 meses indo de carro, né? Teve que ir de carro e recebendo como operador. Ali deu uma quebra. Foi uma época ruim, cara. Uhum. Porque daí, tipo, salário, daí, na época eu tinha um Uno, mas não era um Mille, era um Uno carburado. Nossa, aquele era bêbado, aquele né? lá, meu Deus do céu. Então, eu bebia Mike 2.0. Uhum. Então, cara, foi na gasolina ali, na brincadeira, no mês ali, foi, tipo, o operador já não era aquela maravilha, 1.503, eu acho, 1.503 Sim. recebia. Então, aí usei o crédito, né? Cartão de crédito, aí você foi usando esses 3 meio cartão de crédito para pagar o cartão de crédito, não, o salário para pagar o cartão de crédito para continuar usando o crédito. E aí vai uma bolinha de neve, né? E aí quando eu passei para mecânico foi uns 4 meses, cara, para conseguir, tipo, meio que eliminar o cartão de crédito, sabe? Imagina se não tivesse passado no mecânico. Não, nossa senhora. Talvez, porque daí não ia usar o carro, né? Então, sim, meio que... Também, mas não dá pra saber. Foi né? um investimento. Foi um investimento de risco aí. Que não tinha certeza que ia passar. Não, mas certeza que ia passar. Sim. Depois que você veste azulzinho, já esquece, né? Não, depende só de ti, né? Uhum. Depois. Aí deu certo, graças a Deus. A minha carreira ali foi bem rápida até. Eu pererequei pra tudo, né, na verdade. Sim. Eu acho que um dos que mais pererequeou fui eu mesmo. De operador para mecânico, eletromecânico, PCM e automação. Passou por todos os setores, né? Fui por tudo. Cara, mas isso aí facilita muito a vida Pra ti, foi uma experiência boa passar por todos os setores, mas eu peguei conteúdo de todos. O pessoal já ia buscar peça contigo, porque você entendia, me dá uma Maruela 13. Me dá uma Maruela 13, que tu sabe que é L8, né? Mas... Não, melhor viu? Me dá uma Arruela, aquela da MF. É isso. Tá. Qual? Aquela assim? Aquela assim? Então você entendia mais essa linguagem, né? Claro, no PCM é um diferencial bem grande. Inclusive, a gente teve essa pauta também do PCM. Eu abri uma caixinha de perguntas e eles falaram, cara, PCM contrata engenheiro ou só com técnico pode, né? Aí eu falei, geralmente, que depende das estruturas, né? Porque tem estrutura de empresa que PCM é plano de carreira, né? Uhum. Que tipo, aí você é líder, depois de líder da manutenção, da mecânica, enfim, aí tu passa para PCM. Que é da premissa que tu não programa nada que você não conhece como funciona, né? Sim. Faz sentido. Faz sentido. Tipo, como você vai programar a manutenção numa coisa que você não conhece o fluxo. Sim. Entendeu? Uhum. E tem empresas que o PCM é um outro órgão ali, né? Da manutenção. Então tem o plano de carreira ali de quem é operacional. E tem o plano de carreira geralmente mais curto de quem é PCM, né? Sim. E ali a nossa empresa era meio que um mix ali, né? Tipo, um esquema Y informal, né? Sim, Chegava lá, o cara via pra que ramo queria ir, né? Exatamente. E foi meio que um desafio no Covid também. Foi um ponto que o nosso coordenador da época chamou lá na salinha. E aí falou, estamos precisando de um cara que consiga fazer xarangandã, né? Que eu falar, com as peças para diminuir um pouco o custo, máquina importada, né? E foi uns 3 meses antes de estourar mesmo o Covid.
Precisamos de um cara para dar uma nacionalizada, para ver se abaixa um pouco esse custo. E aí, aceitei o desafio e foi que foi, né? Daí deu Covid, aí acabou de arrebentar tudo, né? Mas eu acredito que tu não teve dificuldade para lidar com o PCM. Cara, depois de tu entender bem como é que funciona o processo, tu tem várias áreas de atuação, né? É a mesma coisa, a liderança, por exemplo, o que eu trilhei dentro ali da empresa, né? Nós estávamos até comentando esses dias com o Rafael. Ou você conhece, para você ser um líder, um supervisor, ou você conhece muito bem de pessoas, para você, através das pessoas, conhecer o processo, ou você conhece muito bem o processo, você usa o caminho inverso, né? Conhece muito bem o processo para ter acesso às pessoas, né? Então, da mesma forma vocês, né? Como para ti facilitou muito você ser um técnico em mecânica pelo fato que tu conhecia a operação daquelas máquinas, que depois foi te dando acesso a outras áreas em função da bagagem que você já tinha, né? Escalandinho, né? Exatamente. A trilha. Isso Aí descobri que eu não gosto de frio, já larguei o girofreeze e o túnel, já se esquivando. Não, aqui não. Decorava o timbre dos operadores. Dependendo de quem chamava, sumia. Não, fala brincando que lá era na sorte, né? Os chamados. De quem chamasse e tivesse desocupado, respondia, né? Não tinha muito opção. Mas se fosse possível, eu escapava. Eu odiava frio. Você gostava do aeropeazinho do frio? Oi? Eu? Não, eu não... Cara, eu acompanhava quando dava os BO. Tinha que estar lá, mano. Tinha que estar lá, né? Mas, por obrigação, não opção. Mas o frio, ele é cabuloso. A pessoa se prepara psicológico mais de uma vez para depois vestir a roupa, né? Então, o frio sempre é complicado, né? Não, assim, ó, o frio é bom se você consegue resolver em 1 hora. Porque a primeira hora no frio, até, tipo, depois que você sai a primeira vez, aí você vai se esquentar. E aí você volta de novo, é de 30 em 30 minutos, 20 em 20 minutos, vai só reduzindo o tempo que você aguenta. Exatamente. Não, é triste. Bom, Rodrigo, você quer deixar alguma mensagem aí sobre a empresa aí, de forma geral, a EletroBS? A EletroBS. Não, a mensagem que eu deixo assim para todo mundo que está começando, né? Se dedique bastante, se empenhe bastante, independente do local, né, que você está situado hoje, né? E as oportunidades, elas vêm com o tempo, né? A gente muda muito os pensamentos nossos durante a trajetória, né? Eu nunca me imaginei empreendendo, trabalhando por conta, mas depois de tu adquirir uma bagagem, é uma consequência, né? É uma fase que uma hora tu vai pular. Para quem tem coragem e ousadia, digamos assim. Audácia! Né? E da mesma forma que para ti também, né? Eu acho que para ti ainda você inovou muito mais do que qualquer um, né? Porque... mas eu acredito, sim, vendo de fora, assim, é algo que deu muito certo, né? E que é muito próspero ainda. É bacana esse ramo ali, a gente tá conhecendo, e o mais interessante é que possibilita conhecer outras áreas, sabe? Tava numa feira em Induspar, e ali é metal mecânica, tipo, nossa, é muito longe da nossa. E aí tava conversando com os piau do stand lá, acabei ficando no stand, aí tipo, fiquei 3 dias no stand e aí aprendi tudo sobre a máquina de corte a laser. Que loucura, solda a laser, a facilidade dessa geração tá vindo muito fácil. Mas isso é só risca assim, ó, e solda, não tem que rebolar, não tem ajustar ar, nada. É que nem pra conta, né? Hoje em dia você tem aplicativo pra tudo, cara. Não pega uma fila, por isso estão ficando tudo antissocial, ninguém mais conversa nas filas. E a tendência é cada vez facilitar mais, né? Porque para nós a gente aprendia uma estrela triângulo lá na faculdade, e hoje tem inversor, tem software, mas daí tem que aprender parametrizado. Agora já tem umas interfaces onde você parametriza e descarrega pelo celular. Então a tendência é facilitar, né? Cada vez mais. Dimensionamento de iluminação. Hoje você tem inúmeros aplicativos. Dá os metros quadrados, a distância do pé direito, ele fala, ó, as opções que você quer, se quer desenhadinho ou se você quer quadradinho. Exato, então tem muita ferramenta aí que tá vindo para facilitar muito a vida de todo mundo, né? Isso aí, né? Tem que progredir para melhor, né? Exatamente. Bom, a EletroBS está atendendo quais regiões aí?
Cara, hoje a gente tá mais atendendo o Pato Branco mesmo. Já fizemos alguns orçamentos na região, né? Abrindo um pouco mais o leque aí das áreas afora. Mas existe um custo a mais, né? Então, por hora, a gente tá... Na região de Pato Branco aqui, né? Isso, por conta do deslocamento mesmo, né? E tá tendo bastante demanda, então a gente tá se mantendo um pouco mais na região. Então, beleza. Tá, sucesso. Então, Rodrigo, queria agradecer a presença, né? O tempo. Sim. Aí pelo bate-papo também, pela troca de experiência. Acho que vai ser bem interessante, né? Para o pessoal ver a vivência, às vezes trilhar o mesmo caminho e toda a sugestão, né? Tá aí que ficou no bate-papo. O Instagram de vocês é... EletroBS, tudo junto. Tudo junto. EletroBS. Então, EletroBS aí fica pro pessoal, se quiser acompanhar no Instagram. A confusão, né? No Instagram. Bom, vamos para o nosso encerramento, né? Manutenção, serviço finalizado.